sendo convosco. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, verso 13. Se você achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor. E ele lhe disse: vai e ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E quando desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra do profeta Eliseu. Se você pode, diga assim comigo: fala, Senhor. Eu queria que você falasse com fé. Paulo diz que se não for por fé é pecado. Então faça com fé. Diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você veio ouvir a voz de Deus? Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Irmãos, o livro de 2 Reis, ele é considerado um livro histórico. Ele trata da transição de monarquias. E é interessante salientar que o livro de 2 Reis trata da transição de monarquias das duas grandes nações que foram constituídas depois da divisão após a morte de Salomão. Até o reinado de Salomão, as 12 tribos de Israel eram integradas por um único monarca que regia sobre 12 tribos. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão ascende ao trono, e quando ele ascende ao trono, ele traz uma insatisfação ao povo, e a Bíblia diz que um homem chamado Jeroboão, ele lidera uma rebelião contra Roboão, e juntamente com as 10 tribos de Israel, ele faz a separação da nação. E a partir daquele momento, a história de Israel se divide em duas grandes nações. 10 tribos ficaram com Jeroboão, com a nação de Israel, capital Samaria. E 2 tribos de Benjamim e de Judá ficaram com a nação de Judá e a capital Jerusalém. A partir daquele momento, a história se dividiu e as duas nações começaram a caminhar em seus reinados, e a sua história começou a dar continuidade. É tanto que depois dessa situação, algumas coisas aconteceram entre os dois reinados, e eles se divergiam, e em alguns reinados eles se aliavam. E a Bíblia diz agora que quem reina em Samaria é Acabe. Ele casa com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher era terrível. E juntamente com ela, a Bíblia diz que ela traz a Samaria um bosque de adoração a Baal, e o altar do Senhor é esquecido. É engraçado, porque quando ele se casa com ela, o altar de Deus é esquecido. A Bíblia diz que o fogo não queima mais sobre o altar, não há mais adoração sendo prestada a Deus. E a Bíblia diz, diante daquele cenário espiritual caótico, um homem, um profeta usado por Deus, de grande referência, vai se levantar com uma palavra profética que vai dar norte à situação daquele povo. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 17 que Elias, um dos tisbitas, dos moradores de Gileade, se levanta com a palavra profética dizendo: essa terra, ela não pertence a Baal, esse povo, ele não pertence a Baal, e por causa desse esfriamento espiritual, não vai brotar orvalho na terra e nem vai chover senão conforme a minha palavra. Eu estou diante do Senhor a qual sirvo. Era um ato de indignação em recusar a proposta de Baal, seu Deus da terra. E a Bíblia diz, irmãos, que diante daquela palavra profética, assim que ele se cala, Deus chega a ele no verso 2 e diz: olha,
foge daqui para um ribeiro chamado Querite, porque eu já ordenei os corvos que te alimentem, você vai tomar água da fonte. Aí alguém poderia até perguntar, por que Deus deu essa direção ao profeta, se ele tinha acabado de profetizar que não haveria chuva sobre a terra, e nem haveria mantimento no meio da agricultura que era exercida através daquele povo. Deus sabia que Jezabel iria se levantar com fúria, iria procurar o profeta para matá-lo, e sabendo disso, Deus se antecipou e guardou o profeta da fúria que iria se aproximar. Eu não sei se você crê na palavra de Deus, mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus, quando ele observa, quando ele vê que a fúria vai se levantar, quando ele vê que a investida vai chegar, ele se antecipa e guarda, ele se antecipa e esconde, ele se antecipa e livra. Eu quero dizer para você que a fúria vinha com pressa, a fúria vinha com velocidade, ela vinha para lhe destruir, mas Deus chegou primeiro. Ele vai guardar você, ele vai esconder você da fúria. É o agir invisível e silencioso de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: a fúria vai até se levantar. Diga assim: mas quando ela chegar, você vai estar escondido em Deus. Bendito é o nome de Jesus. Pastor Daniel, eu vejo o inimigo vindo com muita velocidade. Bendito é Deus. Você lembra de Saulo? Ele ia com força. Atos 8 e 9 diz que ele ia respirando ameaça, morte, e ele dizia, ele pensava: eu vou pegar os crentes, eu vou bater, vou prender, já pedi autorização, já pedi carta, mas ele se esqueceu de pedir autorização a Deus. E a Bíblia diz que ele ia com velocidade para Damasco. Os crentes nem sabiam que ele estava se aproximando, e a Bíblia diz que com a velocidade que ele veio, um clarão cercou ele, ele caiu no chão, porque quando o inimigo vem com pressa, vem com velocidade, Deus tem um freio que para. Deus tem um... Eita, irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O agir de Deus é invisível, é tremendo, mas é real. E Ele está dizendo: eu vou parar a velocidade do adversário. Ele tem um acelerador, mas eu tenho um freio. Ele vai vir com pressa, com fúria, com raiva, mas eu vou frear ele, e ele vai ficar paralisado. Meu Deus do céu. Por que eu estou falando isso? Porque é nesse cenário que Deus vai chamar o profeta Eliseu. Irmãos, quando Deus esconde Elias, a Bíblia diz, irmãos, que Jezabel procura em todos os lugares para matá-lo. E enquanto ela revirava Samaria em busca de Elias, ele estava guardado. Ele estava tomando água. De manhã logo cedo, lá vem os corvos com pão e carne. De tardezinha, lá vem os corvos com pão e carne. Porque Deus tem meios que você não conhece. Deus tem caminhos que não são conhecidos a nós. Deus tem recursos que Ele não revelou a nós, irmãos. Deus está dizendo essa noite: experimente do meu cuidado na sua história. O mal está lhe procurando para lhe deter. O mal está lhe procurando para lhe matar, para lhe paralisar. Mas o céu está cuidando de você. Você pode erguer as suas mãos ao céu para receber essa palavra. A graça de Deus está nesse ambiente, e Ele está dizendo: alegra o teu coração, alegra a tua alma. Não vai faltar mantimento, não vai faltar livramento. Eu cuido de quem chamo, eu me responsabilizo pela tua chamada. Disse o salmista no Salmo de número 124: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, quando os homens
se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo e a sua ira teriam transpassado sobre a nossa alma. Mas ainda bem que o Senhor não nos deu por presa aos seus dentes, o laço se quebrou e nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Deus está dizendo essa noite aqui: eu vou guardar a tua entrada, eu vou guardar a tua saída, eu vou guardar a tua vida, desde agora e para todo sempre. Eu cuido de você. Não foi só assim com Elias. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3 que quando Moisés nasceu era um momento de morte. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Moisés era formoso. E o texto diz que a mãe dela, a mãe de Moisés, escondeu Moisés 3 meses. Irmãos, também aconteceu com Jesus. Em Mateus capítulo 2, verso 13, a Bíblia diz que quando Herodes soube que Jesus tinha nascido, ele ficou perturbado, porque ele não aceitava a ideia de ter um rei que estava prestes a assumir o trono de Davi para reinar. E ele começa a procurar, ele inquire os magos para dizer onde está. E, irmãos, quando Deus quer falar com o crente, fala até dormindo. José foi tirar um cochilo, pastor Daniel, e quando ele cochila, o anjo aparece a eles assim: sai, levanta depressa, pega Jesus, pega Maria e vai para o Egito, porque Herodes está querendo procurar um menino para matá-lo, mas você vai ficar lá escondido. Quando a poeira baixar e a fúria cessar, você volta. E a Bíblia diz, irmãos, que José desperta, pega o menino, pega Maria e vai para o Egito, irmãos. E enquanto isso, Herodes mandou matar as crianças, e alguém poderia até chegar na casa onde Jesus estava, bater na porta e dizer: cadê o menino que estava aqui? Eu sei que tem um menino recém-nascido. E alguém poderia, pastor João, olhar no relógio e dizer assim: olha, ele estava aqui há meia hora, mas antes de você chegar, o céu já chegou e já escondeu. Eu quero dizer uma coisa para você: antes do inimigo chegar, antes da fúria chegar, Deus vai chegar primeiro. A Bíblia diz, irmãos, que quando Davi é ungido rei, Saul fica perturbado e ele procura Davi para matá-lo. E no Salmo de número 157, Davi vai clamar e vai dizer: tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia, porque a minha alma confia em ti, e nas tuas asas eu me abrigo até que me passem todas essas calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. A minha alma está entre os leões, eu estou no meio dos salteadores, mas eu louvarei a ti, porque eu confio no Senhor. A minha força, o meu socorro está na tua presença. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a graça de Deus está aqui, e Ele está dizendo essa noite é a noite do esconderijo. Eu vou esconder você da fúria do mal, eu vou esconder você da diversidade, eu vou esconder você da arapuca, eu vou esconder você da seta, do laço. Meu Deus do céu, há uma seta que está fazendo a curva essa noite, e Deus está dizendo: ela não vai te achar, eu estou te escondendo no meu esconderijo. Levante a mão, o esconderijo de Deus está te envolvendo essa noite, e Ele está dizendo: eu vou cuidar de você, vou cuidar da sua casa, e nenhum mal vai lhe suceder, e nem praga alguma vai chegar na sua tenda. Só que o esconderijo, ele é provisório. A Bíblia diz, irmãos, que naquele momento Elias sai, porque o ribeiro seca. Ele pergunta a Deus: para onde eu vou? E a Bíblia diz, irmãos, que Deus dá uma direção a eles: vá para Serepta, porque eu já ordenei uma viúva que te ajude. Você pode pegar na mão do irmão que está ao seu lado. Estou chegando ao texto. Olhe para ele, bendito é Deus, e diga assim para ele, quando a fúria se levantar, diga assim: Deus vai levantar alguém para te ajudar. Diga a ele: mas você não vai morrer, não vai parar, não vai desistir, você vai continuar caminhando. Tem um recurso de Deus chegando essa noite, tem reforço de Deus chegando essa noite.
Deus está dizendo: você não vai parar, eu já tenho algo preparado para você. Eita, a graça de Deus chegou aqui nessa noite. Você pode sentir a graça de Deus dizendo: há reforço, tem reforço, eu vou levantar alguém para lhe ajudar. Você já percebeu que tem gente que chega na nossa vida no momento de fragilidade só como escape para ajudar a gente e vai embora? Você lembra do samaritano, quando o homem estava no chão ferido, que ele foi pego entre os salteadores? Do nada apareceu o samaritano com um vinho, alegria, com azeite, a cura e o Espírito derrama sobre aquele homem, e de repente ele paga a estalagem e vai embora. Aí Deus dizendo: eu tenho um recurso, eu tenho um projeto, eu tenho meios que você não conhece, e eles são invisíveis, mas são reais. E depois de 3 anos e meio, Deus manda Elias voltar. E quando Elias volta, ele é chamado de perturbador na boca de Acabe. E é engraçado, irmãos, porque quando Elias volta, pastor Daniel, ele não encontra nenhum profeta, a não ser 100 profetas que Obadias escondeu e sustentou com pão e água. E Obadias olha para eles: olha, se eu fosse você, eu dava meia volta e voltava, porque se Jezabel sonhar que você está por aqui, ela vai querer matar você. Aí Elias sabe de uma notícia que há profetas de Baal, aleluia, na mesa de Jezabel. E ele diz: vamos subir ao Monte Carmelo, e lá nós saberemos quem é o Deus dessa terra. Bendito é Deus. São 450 contra 1. E Elias dá ainda a oportunidade de ser primeiro e diz: olha, vocês têm até meio-dia, glória a Deus, para cantar ao Deus Baal, e se ele fazer cair fogo do céu, ele é o Deus da terra e eu morro. Agora, se ele não fizer cair fogo do céu, eu vou adorar ao meu Deus. Me deu um desconto. Quando eu era criança, a minha tia era crente, e a minha avó hoje morreu salva para a glória de Deus, mas ela girava no candomblé. E a minha tia me levava para a igreja, e ela debateu com a minha mãe e disse: olha, já que a tia leva para a igreja, eu vou levar ele também para o terreiro. Aí os meus dias eram divididos: domingo, terça e quinta era na igreja, o resto eu tinha que ir com ela, porque já que levava para a igreja. E eu vi lá muitas coisas acontecerem, mas eu achei uma coisa interessante, e eu entendi esse texto na realidade vivida. Porque, irmãos, o culto que é oferecido no terreiro aos demônios é um culto extremamente terreno. Eles chamam, pastor Daniel, os demônios que estão na terra. Os demônios recebem a adoração na terra, recebem a oferenda na terra, e os demônios trabalham na terra. Diga comigo assim: tudo é na terra. A adoração é na terra para os demônios que estão na terra, que recebem a adoração da terra e trabalham na terra. E Elias faz o desafio: eu não quero ver mover a terra, eu quero ver mover. Se fizer cair fogo do céu, é Deus. Bendito é Deus, meu Jesus amado. Aí a Bíblia diz, irmão, que eles começaram a adorar, que nem a gente aqui. Cantaram, fizeram, imolaram o cordeiro, dançaram, cantaram, profetizaram e começaram a gritar: Baal, Baal. 1 hora, 2, 3. Aí Elias olhou e disse assim: eu acho que Baal deve estar ocupado, porque vocês estão clamando, estão gritando, estão cantando, estão adorando, e olha, o céu está fechado, não acontece nada. Com 4 horas Elias disse: não, eu acho que ele deve estar meio surdo, porque vocês estão gritando, gritem mais alto, talvez assim ele desperte e acorde, porque faz 4 horas que vocês estão adorando e o céu está fechado. E a Bíblia diz, irmãos, que completou as 6 horas e o céu estava. Ele disse: pronto, chegou a minha vez. E eu vou dizer uma coisa: quando eu saio de casa, eu não venho mover a terra. Quando eu saio de casa, eu não venho chamar a atenção da terra. Quando eu venho para o culto como este, eu venho para movimentar o céu com a minha adoração. Pastor Daniel, ele pega 12 pedras, ergue o altar, cada pedra representando Israel. Era como se ele estivesse dizendo: Israel te esqueceu, as tribos te abandonaram, mas eu vou representar cada um deles. Irmão, Deus gosta de crente que levanta o altar. É tanto que a fragilidade na Bíblia do povo era na adoração. O povo se corrompia na adoração, porque é ali que o Satanás opera, que ele não resiste, ele não aguenta um crente que serve a Deus com sinceridade e adora ele em espírito e em verdade. Aí Elias levanta o altar,
E quando ele levanta o altar, estava apagado, estava largado. Mas quando ele levanta o altar, que ele levanta a mão para o céu e diz assim: Deus dos nossos pais, a Bíblia diz que o céu se abre, irmãos. O fogo de Deus desce e queima sobre o altar. Eita, eu estou sentindo graça. Deus está dizendo essa noite aqui: tem altar que precisa ser incendiado, mas você vai levantar ele hoje, vai levantar a mão para o céu e vai começar a adorar. E na medida da sua adoração, o céu está em movimento e a glória de Deus te aquecerá. Deus vai pegar o altar apagado aqui essa noite. Levanta o altar. O diabo não quer te ver adorando. Ele tenta te calar. Ele tenta te parar de todas as formas. Tentou te matar e não conseguiu. Tentou te enfermar e não conseguiu. Mas Deus está dizendo essa noite: levanta o altar de adoração, que haverá a manifestação da minha glória. Eu vou descer com cura, vou descer com renovo. Eu tenho fogo que queima, que purifica, que aquece. Quem veio adorar, erga suas mãos aos céus e comece a adorar a Ele, porque a brasa, a chama, o fogo vai aquecer a tua alma. E Ele está dizendo: haverá renovo. O fogo não vai se apagar. Eita, bendito é Deus. Deus está te dando reforço essa noite, recarga. E Ele está dizendo: enquanto você adora, o céu trabalha, o céu se movimenta e o altar é levantado. Diga assim para o seu irmão: essa guerra é de adoração. Diga assim: guarde as armas e adore a Deus, porque Ele vai trabalhar na terra. Eu estou sentindo que está descendo o renovo de Deus essa noite. O fogo está começando a queimar, pastor Daniel. E Deus está dizendo: eu vou aquecer. O meu agir essa noite é um agir sobrenatural. Eu vou lhe renovar na medida em que você está adorando. Porque, irmão, o céu não desce, o céu é atraído através da adoração. Paulo e Silas estavam calados, presos, envergonhados. Mas quando eles começaram a adorar, eles causaram uma reação, que a Bíblia diz que veio um terremoto que sacudiu os alicerces, as portas se abriram e as correntes caíram. Eu quero dizer para você que enquanto você adora, Deus está abrindo as portas, quebrando as correntes, e Ele está dizendo: haverá libertação, haverá transformação, haverá mudança no cenário. Bendito é Deus. Levante o altar. O inimigo foi envergonhado através da adoração. Hashem Kalavala Anakama Surimindikama. Deus está te dando veste de adoração. Recebe adoração. Ele está te revestindo de adoração essa noite. E Ele está dizendo: através da adoração vou desarmar o adversário. Eu vou desbaratar o adversário. Através da oração, da adoração, eu vou renovar a tua alma. Eu vou fortalecer o teu coração. Eu vou reavivar a chama. Eu vou te entregar talentos, dons. Não cesse de adorar, porque a adoração está reaquecendo a chama. Ela não vai nem pode se apagar. Diga assim para o seu irmão: não vai se apagar a chama da adoração. Essa chama está queimando aqui. A glória de Deus está chegando com pressa, e Ele vai envergonhar os adoradores de Baal, porque Ele manda acima do céu e debaixo da terra. A Bíblia diz que depois do acontecimento, todos os profetas de Baal foram mortos ao fio da espada. Porque na Bíblia é assim: profetizou, não cumpriu, morre. É interessante
Os profetas foram envergonhados, só na adoração. O povo olhou e disse assim: de fato, Deus é o Deus da terra. A Bíblia diz que, diante disso, Jezabel diz: amanhã eu vou fazer com Elias que nele fez com os meus profetas. Aí é nesse momento que Elias entra em uma fragilidade. E ele caminha um dia, vai para debaixo de um pé de zimbro que está no deserto. E lá ele pede a Deus a morte. Porque ele está cansado de lutar. Ele olha para o cenário do povo, em revelar a vontade de Deus, e ele se sente fragilizado. E ele pede a Deus a morte. E a Bíblia diz que quando ele agarra no sono, o anjo aparece a ele e diz assim para ele: Elias, te levanta, come e bebe, porque a jornada é longa. Não, você pode pegar na mão desse irmão, é pedagógico. Eu faço licenciatura em História e eu posso dizer, quando a gente fala, escuta e vê, a gente aprende mais rápido. Então pegue na mão dele, levante a mão dele assim. Não é o agir de Deus, ninguém vai parar o agir de Deus. Levante a mão dele assim, eu vou contar de 1 até 3. Você vai balançar a mão dele e vai dizer assim: você não pode parar. 1, 2, 3. Elias caminha 40 dias, 40 noites, chega ao Horebe. E quando ele chega ao Horebe, Deus dá a última missão para ele, uma das últimas missões. Deus diz: olha, você vai ungir o rei da Síria, o rei de Israel, e você vai chamar um menino chamado Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, e você vai ungir ele profeta no seu lugar. No capítulo 19, verso 13. E a Bíblia diz que ele volta e ele chama a Eliseu. E aqui vai começar a trajetória de Eliseu. No capítulo 2 de 2 Reis, Elias vai ser levado ao céu. Irmão, Elias pediu para morrer e Deus não deixou nem ele morrer. No momento que Deus achou que acabou a jornada, ele recolheu para si um redemoinho. E a Bíblia diz que naquele momento, antes de Elias subir, ele faz uma pergunta ao seu servo. Porque o profeta do Antigo Testamento que se preza, ele tem um servo que na sua morte ou ausência vai dar continuidade ao ministério. E Elias preparou Eliseu, conforme a direção de Deus, para dar continuidade à obra que ele começou. E quando Elias sabe que vai ser levado ao céu, ele pergunta a Eliseu: o que é que tu queres que eu faça? Como se fosse um último pedido, um último desejo. Aí Eliseu olhou para Elias: rapaz, eu contemplei tantas coisas que Deus operou através das tuas mãos e através da tua vida. Eu vi tu falar sem nem dizer assim diz o Senhor, e Deus cumprir só pela vida de integridade e de comunhão que tu tem com Ele. Rapaz, quando tu for, eu quero a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Eu quero uma coisa espiritual que não se compra com ouro e nem com prata, mas libera sobre mim. Aí Elias olha para eles: coisa dura tu me pediste. Era como se ele estivesse dizendo: a unção que eu prego, que eu oro, que eu faço, ela não é minha, é de Deus. Ele dá o que Ele quer. Se Deus quiser te dar, Ele vai te fazer me ver subindo, e quando eu subir, tu me vê, a unção vai descer. Se isso não acontecer, ela não descerá. E a Bíblia diz que de repente uma carruagem de fogo cercou Eliseu, e um redemoinho levou ao céu, e Eliseu olhou e contemplou. E quando Eliseu viu Elias subindo com os céus abertos, a Bíblia diz que a capa cai com uma autoridade e a unção dobrada desce. Eu quero dizer para você, meu Deus do céu, diga assim para o seu irmão: está descendo autoridade e porção do Espírito. Diga assim: você não vai ficar desamparado. Diga assim: a obra não vai parar. Deus está levantando você essa noite, na sua casa, na sua família, e Ele está dizendo: a obra não vai parar. Começou agora. Quando o pastor falando do presidente que antecedeu ele, eu me lembrei dessa passagem, porque alguém olhou e disse assim: quem é que vai dar continuidade à obra do grande profeta Elias? Irmão, Elias foi um ministério tão
tão grande na Bíblia que quando João Batista foi nascer, a Bíblia diz em Lucas 1, a partir do 13, que o anjo Gabriel olhou e disse assim: a virtude de Elias irá sobre ele, o Espírito, a autoridade. Irmãos, é uma grande voz profética. E alguém pergunta: quem é que vai suceder? Pronto, ficamos sem a direção de Deus, sem o profeta. Aí quando alguém olha, vê do lado, vê o menino com a capa na mão e diz: esse menino aí que vai dar continuidade. Mas ninguém sabia que sobre ele tinha descido a porção dobrada. Eliseu recebeu uma unção tão grande que até depois de enterrado, irmãos, jogaram um corpo, um morto na cova dele, e quando o morto tocou no osso, ressuscitou. A unção era tão grande que até depois de morto ela tinha. Meu Deus do céu. É que nem aqui em Santa Rita, o primeiro pastor começou a obra, abriu as portas, 4 congregações. Daqui a pouco ele passa para a eternidade e alguém pergunta: quem é que vai dar continuidade? Daqui a pouco parece o pastor Daniel com a capa na mão e Deus dizendo: autoridade eu te dei, unção dobrada eu te dei, e agora vai ser coisa grande. Diga sempre, seu irmão: a obra não vai parar. Quem é que pode deter o agir de Deus? Só que aí a Bíblia diz, irmãos, que depois que a unção desce, e aqui eu encerro, Eliseu começou a trabalhar, porque da mesma forma que a gente recebe, a gente tem que trabalhar. Bem disse o pastor Daniel, tem trabalho. E é engraçado porque, irmãos, a Bíblia diz que o rei da Síria fazia guerra com o rei de Israel. Escute bem, que é nesse cenário que eu quero aplicar na sua vida para encerrarmos. A Bíblia diz que o rei de Israel o rei da Síria, pastor Daniel, monta um acampamento para pegar o rei de Israel de surpresa. Ele foi estratégico, porque ele pensou o seguinte: eu pegando o rei, pastor João, eu domino o povo. Disse Jesus: quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. O rei da Síria entendeu: eu não vou fazer uma grande guerra para tomar Israel. Tomando o rei, eu tenho um povo na mão. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele arma uma emboscada, pastor Raquel. E quando ele arma a emboscada, ele diz: quando o rei de Israel descer, a gente pega ele de surpresa, domina ele e nós teremos posse do povo. Aí a Bíblia diz que o rei de Israel se apronta e vai descer em tal lugar. E quando ele vai descer, antes dele descer, Deus chega no ouvido do profeta e diz assim: mande dizer para o rei de Israel com pressa que ele não desça, porque a armadilha está pronta e ele vai cair. Aí o servo vai lá e diz: olha, rei, Deus está mandando dizer que se tu descer em tal lugar, tu vai cair na armadilha. O rei sabia que a profecia poderia ser mentira ou verdade. Aí ele faz o quê? Vem aqui, meu filho, vá lá em tal lugar, vê se a armadilha estava pronta. Aí o menino vai, quando o menino volta, traz a notícia: se tu tivesse ido, tinha caído. Diga assim comigo: a primeira armadilha foi quebrada. Agora eu quero lhe dizer o agir. Aí o rei da Síria desarma e arma em outro lugar. Aí quando ele arma em outro lugar, que o rei de Israel vai descer, Deus chega no ouvido do profeta: ei, diga para ele que não vai em tal lugar, porque de novo a armadilha está preparada. E a Bíblia diz que todas as vezes que o rei da Síria fazia a armadilha, Deus falava com o profeta e a armadilha era quebrada. Eu vou dizer de novo para você entender. Todas as vezes que o rei da Síria fazia a armadilha, fazia a emboscada, Deus falava com o profeta do outro lado e a armadilha era quebrada. Aí teve uma hora que o rei da Síria ficou brabo e disse: não, tem alguém aqui que está sendo informante, porque todas as vezes que eu vou pegar o rei de Israel, tem alguém que chega primeiro e dá a notícia e ele sai. Aí alguém se levantou no meio da reunião e disse: olha, rei, é o seguinte, tem um detalhe, um segredo, oh glória, que tu não sabes. Não é ninguém que conta não, ó rei. Olha, tudo que tu fala, tudo que tu pensa, tudo que tu planeja, tu sabe quem é que vê? Ele vê tudo, vai lá do outro lado, desce na IAD Santa Rita e fala tudo que tu pensa, que tu planeja. É tu planejando aqui, Deus contando para o profeta lá. É tu fazendo aqui, Deus desfazendo com ele lá. Deus está dizendo essa noite aqui: eu estou revelando o plano do adversário para você não ser pego de surpresa. Eu estou antecipando a informação. Aí o rei olhou e disse assim: profeta sabido,
eu não vou pegar mais o reis, eu vou pegar profeta. Pegando ele nem é a fonte. Vou pegar ele e vou detê-lo. Aí a Bíblia diz que ele manda procurar saber onde é que ele está. Aí alguém diz assim: está em Dotã. Ele, pronto. Aí o profeta vai dormir. Aí quando o profeta pega no sono de madrugada, sorrateiramente, o exército da Síria cerca Samaria, cerca Dotã, cerca a casa do profeta e diz: quando ele acordar, amanhã ele vai ter uma surpresa. Deus está dizendo nessa noite aqui: enquanto o inimigo está se preparando para atacar, o céu já está pronto para contra-atacar. Diga assim para o seu irmão: o inimigo está preparando a ação. Diga assim: Deus já está pronto para reagir. Aí de manhã logo cedo, o servo do profeta sai. Quando ele pisa do lado de fora, que ele olha no arraial, ele diz: pronto, foi hoje mesmo, acabou aqui. Ele olha e diz: Eliseu, se tu souber o que está aqui fora te esperando, tu nem sai. Ficou agoniado porque ele viu o exército da Síria. Imagine você ir dormir e de manhã acordar com um exército cercando a sua casa, com um canhão, metralhadora apontando para você, dizendo: quando ela sair, quando ele sair eu pego ele. O negócio é forte, armado até os dentes para pegar o profeta. Aí a Bíblia diz que Eliseu sai, porque quem anda com Deus anda tranquilo. Ele sai tranquilo e diz: meu Deus do céu, esse menino aqui, ele não está vendo o que eu estou vendo não. Se ele estivesse vendo o que eu estou vendo, glória, ele estaria tranquilo, bendito é Deus. Mas ele faz uma oração, ele diz assim: Deus, abre a visão desse moço, para ele ver o que eu estou vendo. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus vai abrir a sua visão essa noite, você vai contemplar o sobrenatural. É a ação de Deus que está abrindo e movendo o cenário, e você vai contemplar o invisível. Meu Deus, esse menino não está vendo não. Abre a visão. Aí a Bíblia diz que Deus abriu a visão do moço. Aí quando ele olhou para a pastora Raquel, ele ficou parado e ele disse assim: Eliseu, o exército da Síria veio com um cavalo, veio com armadilha, veio com arco, com lança, com flecha, com carro, com armadura, com soldado, mas está descendo um exército. Que o cavalo não é de carne não, o cavalo é de fogo. A carruagem não é de madeira e nem de ferro, é carruagem de fogo. E eu ainda quero declarar: mais são os que estão descendo, que estão conosco, do que os que estão com eles. Tem cavalo de fogo, carruagem de fogo, que está cercando a tua casa. Deus, o inimigo achou o endereço e disse: eu vou pegar ela na porta. Aí Deus está dizendo: vai não, já tem muralha de fogo cercando a casa, tem um agir invisível, real e sobrenatural, tem cavalo de fogo aqui cercando a tua casa, e Deus está dizendo: eu vou paralisar a ação, eu estou dando uma ordem para o inimigo recuar. Recue diante da minha presença. Diga sempre para o seu irmão: a sua casa está cercada com fogo. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Tem fogo de Deus aqui essa noite. Quem é que vai parar o agir de Deus? Porque o exército da Síria veio para parar o profeta, mas não sabia que Deus estava com... Irmão, se Deus estiver com você, Ele vai paralisar o exército que vier. Oh glória! Se Deus está com você, fique tranquilo, que se vir um exército, Ele para. Glória! Ele ainda quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aí ele faz uma oração, pastor Daniel, e diz assim: Deus, cega todos eles.
do exército está na frente do profeta, armado, mas não pode vê-lo. Abaixou-me, camas. Deus vai te invisibilizar. O inimigo vai te procurar, vai passar na tua frente e não vai te ver. Eleva choro em mim. A graça de Deus está te envolvendo essa noite. Você não vai parar, não vai morrer. Eu estou cegando o adversário. A sua casa vai receber livramento só porque você mora lá. Eu vou renovar você essa noite. E eu cheguei para dizer: estou com você, estou com você, estou com você. Você não vai parar. Receba a força de Deus, receba a graça de Deus, receba ânimo de Deus. E Ele dizendo: não vai parar, não vai parar, não vai parar. Eu vou reanimar. Vou cegar o adversário. Cega. Deus cegou. A Bíblia diz que Eliseu olha e diz assim: venha, me siga. Que irmão, diga assim comigo: o crente é diferente. Ele bota o exército cego dentro de Samaria. O exército de Israel cerca o exército da Síria. Aí ele faz mais uma oração. Deus abre a visão. Aí Deus abre. Aí o exército, o rei de Israel pergunta: você quer que eu mate? Eu conheço alguém que tinha dito: mate tudinho. Tu conhece também, né? Que ele perguntou: eu mato. Eu conheço gente que tinha dito: mata. Aí Eliseu: matar? Você vai fazer uma coisa pior do que matar. Sirva ele com pão e água e enche a barriga dele. E quando ele estiver tudo cheio, ainda mande uma escolta para guardar eles na volta. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Deus não vai matar o adversário, Deus vai envergonhá-lo. Eu tenho um tio que é oficial da marinha e do exército. 2 tios, e eles disseram para mim uma coisa: aprenda uma coisa, meu filho. O militar prefere ir para a guerra, voltar morto e honrado, do que ir para a guerra e voltar vivo e envergonhado. Porque quando o exército, quando o militar, ele perde a honra, ele perde a autoridade, acabou. Aí Eliseu olhou e disse assim: não, se matar, volta honrado. Vai fazer uma coisa pior: sirva com pão e água e guarde na volta. E a Bíblia diz que o exército voltou e nunca mais eles pisaram em Israel. Sabe por quê? Eles voltaram envergonhados. Você crê que nesse dia de festa Deus está dizendo ao seu coração: se alimente e alimente o adversário, porque pior do que matar é envergonhar. Porque quando envergonha, tira a autoridade. Deus está dizendo: eu vou envergonhar o adversário, vou mudar o conceito por amor à sua vida. Eu queria convidar aqui o pastor Daniel e a sua esposa. Bendito é Deus, aqui à frente. É bênção, irmãos, é coisa grande. Aleluia. Eu queria que toda a igreja estendesse a mão em direção a esse casal. Aleluia. Deus é fiel e é grande. Bendito é Deus. Há um reforço de Deus chegando. Ele está neutralizando a fúria do adversário. Ele está guardando a casa, está guardando a família, está guardando o ministério, está zelando, porque quem Ele chama, Ele cuida, quem Ele chama, Ele protege.
Pastor Daniel, eu vejo uma proteção de Deus sobre a sua casa. E Deus está dizendo para mim que Ele está parando a velocidade do adversário, está neutralizando a força do mal e está renovando vocês com força, renovando vocês, munindo vocês de uma nova estratégia. Pastora Raquel, há um renovo de Deus à sua alma essa noite, e Deus está dizendo: você não pode parar. A obra é grande, a jornada é grande, e eu sou Deus que acha, que renovo, que faço, que curo, que restauro. É Deus. Estenda a sua mão. Alabarachere-me calavai. Alabai, ó. Desceu aqui, irmãos. A graça de Deus está aqui. Tem renovo de Deus essa noite. E Ele vai começar renovando a vida dos seus pastores. Aleluia. Bendito é Deus. Dando força, dando estratégia, dando direção. E você vai ser instrumento de bênção nesse momento para a vida deles. Porque Deus é aquele que recarrega as forças. Ele é aquele que renova. Ele é aquele que restaura. Deus está descendo com uma unção nova, pastora Raquel, sobre a sua cabeça. Eleva, e dele está dizendo: é um novo tempo. É um novo tempo, é o agir invisível, é o agir silencioso, mas é o agir real. Estenda a sua mão. Vamos abençoar a vida dos pastores. Eu quero que você ore comigo pela vida deles. Bendito, meu Deus. Não, eu queria chamar aqui o pastor João Paulo. Vem aqui, João Paulo. Vem aqui, meu filho. Pastor Daniel, eu vou fazer aqui um negócio com a autorização de Deus rapidinho para a gente encerrar. Eu queria que o senhor fizesse assim com as mãos. Com as duas, isso. Eu queria que o pastor João Paulo segurasse numa mão do pastor Daniel, no ombro, isso aqui assim, como se estivesse segurando a mão, apoiando aqui. Isso, só aquela dali. E o irmão do lado. Pastor Daniel, Deus me falou algo. E ele disse para mim: lembra quando Moisés estendeu a mão no monte? E a Bíblia diz que quando a mão de Moisés estava estendida, Israel prosseguia. Israel avançava. Israel tinha vitória. Mas quando a mão de Moisés cansava, que ela ia caindo, aí chegou do lado Arão, chegou do lado e começou a segurar a mão de Moisés para ele continuar com a mão erguida. E Deus falou uma coisa profética ao meu coração: enquanto a mão do pastor Daniel estiver erguida, a igreja vai avançar, a igreja vai ter vitória. Eita, a bênção de Deus. Recebe renovo, recebe graça. Deus está levantando, pastor Daniel, reforço. Enquanto a sua mão estiver erguida, a igreja vai avançar, a igreja vai ter vitória. E quando a mão cansar, ele tem Arão, ele tem para ajudar a continuar com as mãos erguidas. Receba esse renovo que desce agora. Abre a tua boca para adorar. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar, 1 minuto para você cantar, e Deus vai começar a te renovar. E agora, Moisés está com a mão erguida. Pastor Daniel, enquanto as tuas mãos estão erguidas, Deus está dizendo: tem um reforço, tem um renovo, tem graça, poder. Pai, no nome de Jesus, eu te peço essa noite, assim como o Senhor me deu essa visão quando eu cheguei aqui, renova a vida do pastor Daniel, Senhor, renova a vida da pastora Raquel, que a tua graça continue sobre eles, sobre este povo.
Pai, nesse momento eu te peço, reforça as forças dos teus filhos, para eles continuar, Senhor, assim como tu me disseste, que com as mãos erguidas, a igreja avançará e terá vitória. E quando a mão cansar, Senhor, levanta reforço, levanta ajuda, para o teu servo continuar fazendo a tua obra, como ministro do teu evangelho. Eu ministro sobre essa casa, sobre este povo, sobre esses líderes, que a tua bênção, que o teu poder acompanhe e que a tua glória permaneça no meio deles. Nesse momento eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Num canto escondido